essa preocupação com o suicídio, ela já existe há um tempo, eu já penso nisso, mas eu vou contar um caso rápido. Eu trabalhava agora numa cidade interior, não vou falar qual cidade, para que... Bom, e estava de férias, me chamaram. Doutor, Alô, um policial cometeu suicídio, um policial militar. Ele apresentava ocorrência para mim. Um rapazinho bacana, um rapazinho bom polícia, trabalhava na Rocan, ele e um parceiro. Um dia sim, um dia não, estava apresentando ocorrência. E a cidade que eu trabalhava era havia uma integração muito grande, então, ótimo policial, um cara bacana, novo, cometeu suicídio. Ele foi no Cristo Redentor da cidade de carro, mandou um recado para a namorada pelo WhatsApp e cometeu suicídio. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? O colega dele não tinha noção do que estava acontecendo. O colega de Rocan, que trabalhava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E nós temos um trabalho já há 12 anos, a gente prega a palavra dentro da Polícia Civil. Nós fomos parceiros dos PMs de Cristo. Isso me chamou muita atenção. Ele foi cometer suicídio embaixo do Cristo Redentor. Isso falou muito e mexeu muito comigo. E a gente começa a pensar nisso tudo. Eu estava em fase de aposentar, hoje estou aposentado, mas eu estava pensando muito na minha aposentadoria e comecei a pensar ainda mais. Né? Eu me decidi aposentar quando um dia eu estava... já vinha pensando nisso, mas eu decidi aposentar quando eu estava diante de um corpo de uma menina de 14 anos que tinha tomado 26 facadas. E eu estava assistindo o trabalho do perito, acompanhando. E a moça, nua, com 26 facadas, sem vida, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. Eu não tenho estrutura mais para isso. Isso depois de 29 anos de polícia. Então, não é fácil ser polícia. Não é simples, não é. Vocês sabem o que é andar armado? Quem tem noção do que é andar armado? Qual o peso que é ter uma arma na cintura? Só isso. Isso é o básico para o policial. Digamos que o policial passe a vida inteira no setor administrativo, mas ele anda com arma. O que significa isso? Quem não tem arma não sabe o que é. Quem tem arma nem entende muito bem para poder explicar. Eu fui me aposentar, fui entregar funcional minhas armas. Eu tinha uma 45 e um 38, que é básico. Para todo policial tem duas armas. Uma arma principal e uma de backup. Aí entreguei minhas armas, entreguei a funcional. E tinha os colegas ali, ô Gabriel, tudo bem e tal. Fui conversar com eles, tomar um café. No meio da conversa, eu acho que eles me sentiram muito quieto, perguntaram se estava tudo bem e eu comecei a chorar. Do nada. Eu falei, gente, mas... eu não tinha nem intimidade com esses colegas e, sabe, aí me refiz, engoli e, sabe, e tenho pensado nesse sentimento. O que eu senti para começar a chorar? Poxa vida, eu me aposentei depois de 30 anos, é uma vitória. Sabe, isso que a coronel falou, eu me segurei, a senhora falou da pele. Eu falo que nós somos... é uma simbiose que nós temos com a polícia. É como se nós fôssemos amalgamados, é uma coisa misturada. Eu ainda sou polícia. É uma coisa estranha. O que é ser polícia? E quem vai cuidar do polícia? Nós temos esse bordão. Nós formamos agora uma turma de capelães. Quem cuida de quem cuida? A nossa proposta é essa. É colocar um capelão dentro de cada seccional. Para escutar o policial. É um viés espiritual. É um viés religioso que nós temos. Eu li com muita atenção tudo o que foi escrito, muita atenção. Identifiquei muita coisa, muita coisa. E tenho duas sugestões. A primeira, que se faça uma pesquisa com os readaptados, com os afastados. Eu acho que o senhor vai ter uma surpresa. Muita gente tentou suicídio. Sabe? O que o senhor fez é sensacional. Talvez o próximo passo seja esse. E uma outra análise.
ninguém falou da parte espiritual. Não se falou, não se tocou em Deus. Ninguém, quem fez a pesquisa, ninguém acredita em Deus? Por que esse tabu? A senhora acredita em Deus? O senhor acredita? O senhor acredita em Deus? A senhora? Mas na PM nós temos o dado da religiosidade dos policiais. A maioria absoluta são religiosos, ou acreditam na religiosidade. Só quando falava no microfone, ele diz porque o pessoal está acompanhando em casa ou no trabalho. Então, por que eu, nessa minha caminhada, depois que eu me converti, depois que eu comecei a pregar a palavra dentro da polícia, eu procurei desmistificar isso. Por que não se fala em Deus no ambiente de trabalho? Olha, o policial acredita no mundo espiritual. Porque o policial que trabalha, ele já viu o diabo. Você dá risada, é? Mas é a pura realidade. Às vezes num bandido, às vezes num livramento, que ele sabe que alguma coisa maior ali aconteceu para não ter acontecido nada. Alguma coisa maior ali atuou para que ele saísse ileso. Então, o policial tem esse entendimento espiritual. Nós precisamos abordar isso. Eu sei que talvez não seja fácil quantificar ou colocar ou não sei nem, vou usar um termo aqui, ou colocar dentro de uma caixa. Eu não estou falando de religião, evangélico, católico, budista, espírita, não. Nós precisamos atacar a causa. Os sintomas estão bem definidos, mas e qual a causa? Existe uma carência de relacionamento com Deus por parte do policial. É uma carência. E alguém precisa falar para ele que você, olha, fale com Deus. Essa carência acarreta uma carência na família, essa carência vai transformar, além da família, na polícia também. É uma cadeia de acontecimentos. O policial, ele acha que não pode falar com ninguém. O policial, ele não consegue se abrir com ninguém. Quem sabe o que é ser policial? E às vezes o policial não comenta nem com a esposa o que acontece. Eu vou comentar alguns detalhes, eu já vi tanta coisa, mas é tanta coisa que eu já vi, que já vivi. E o policial não fica preso no papel, o policial sente o cheiro. O policial pega o bandido e leva o bandido para a cadeia. O policial algema, ele sente, é o calor, é a energia. Como isso afeta? O que isso acarreta dentro de nós? Isso foi falado aqui. Existem termos técnicos que foram falados. Enquanto eu lia e fiz muitas anotações, eu via percebendo tecnicamente aquilo que eu sentia no dia a dia de ser policial. Eu já escutei uma vez um policial que mais antigo que eu, ele falou assim para mim, olha, ou você é bom pai ou você é bom polícia. Isso vai reforçando essa ideia de que você está sozinho, que você só tem seu parceiro. Só que o seu parceiro, ele tem intimidade com você até certo ponto. E a sua família? E quem não sabe, isso vai afastando você das pessoas, é o isolamento. E você não tem mais amizade social. Porque você está armado, os outros não estão. Quem vai entender que você não quer ficar de costas para a porta? Quem vai entender que você não quer beber? Está todo mundo bebendo. Quem vai entender que você se incomoda com alguém fumando maconha num barzinho que você está? Caramba, o cara está fumando maconha, eu estou aqui armado, não pode ficar aqui. Mas está tudo bem. Não está tudo bem. Eu sou policial. Isso me exclui. Mas quem presta atenção nisso? A sociedade não entende. E essa abertura de diálogo a respeito disso, ela é muito importante por causa disso. Para a gente se entender como policial e para a sociedade entender o que nós passamos, o que nós vivemos. Por que nós somos assim? Por que o policial... Ninguém gosta do polícia. Quem gosta do policial? Ninguém gosta da gente. Talvez isso mude. Né? Eu peguei uma fase pós-regime militar,
Entrei em 89 e saí agora, em 2018. O que fazem? Ninguém gosta da gente. Minha mãe, meu pai gostava, meus irmãos, minha esposa. Mas fora isso, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Existe uma constante e crônica falta de retribuição no esforço que nós despendemos para ser policial. Então, tem o esforço de eu andar armado, tem o esforço de eu fiscalizar, tem o esforço de eu ser uma vitrine para todo mundo me vê, eu estou andando de viatura. E a retribuição disso? Ela simplesmente, ela está sempre aquém daquilo que a gente acha que merece. Eu acho que o ser humano, em geral, acha que merece mais. É uma insatisfação que todo ser humano tem. Mas o fato de nos exigirem mais, o fato da gente querer se doar, foi mencionado aqui o ethos guerreiro. Eu fui ver o que era. É isso mesmo. O policial muitas vezes é uma referência. As pessoas vão perguntar para nós o que fazer, como agir, diante de situações das mais diversas possíveis. Não dá nem para exemplificar muita coisa. Vão na delegacia perguntar tudo. A delegacia está aberta. Param a PM na rua para perguntar as coisas. E o policial tem que saber, porque o policial é o ethos, é a referência, é o paradigma que ele tem, é aquele que vai dar uma informação correta, é aquele que se pode confiar. E a gente encarna isso como sendo um herói, que é outro termo usado na psicologia, o policial é o herói, só que a retribuição disso não existe. E aí quando você se vê sozinho, sem poder compartilhar as suas frustrações, com quem você vai conversar? Com o seu parceiro, e muitas vezes o seu parceiro olha para você como fraco, se você tem um problema que você não consegue solucionar. Você vai no psicólogo, você está louco mesmo, hein? Sabia. Você tem jeito de xarope, mas vai se matar, hein? Então, esse trabalho ele é muito, muito, muito importante. Se o senhor continuar com a pesquisa, gostaria de participar, gostaria que fosse incluída a parte espiritual, porque eu acho ela imprescindível. Todo ser humano precisa fazer uma viagem interior, o psicólogo é extremamente importante nessa viagem interior, mas eu creio que Deus é o condutor dessa viagem. Eu falo isso abertamente, sem nenhum receio, porque é o que eu creio, é o que eu vivo. Não descarto jamais o trabalho dos psicólogos, porque ele é imprescindível também, mas Deus no comando, ele é essencial. E nós estamos tratando da vida de pessoas. E pessoas precisam das outras pessoas, que precisam de Deus. Já deu meus 10 minutos? Já passou? Eu queria perguntar aqui quantos são policiais que estão assistindo aqui. Ex-polícia? Saiu? Saiu cedo, hein? Ah, é? Tá feliz? Amém. Está convocado já. Então, outros que estão assistindo, a gente sabe o que é andar armado. Não é simples, não. Não é simples. Quando você vai para um lugar, você tem que saber onde vai guardar sua arma. Quando você está em casa, você tem que saber onde guarda também por causa dos seus filhos. A arma é um chamariz, é proteção, mas também aguça ou a pessoas que querem o seu mal. Essa função de proteger, de cuidar, ela requer um esforço grande. E o policial, às vezes, não se dá conta disso, até que adoece. Então, senhor ouvidor, muito obrigado, mesmo. Eu estou à disposição, estou aposentado, mas me interessa muito. E eu sei que meu trabalho na polícia não parou, porque nós formamos agora uma turma de capelães que vai atuar, efetivamente, nos departamentos que abrirem a porta para nós. Os demais também, muito obrigado pelo esforço. O colega lá, Guarda Civil, como é seu nome?
Renato, o que você está falando é que existe uma tragédia anunciada. A vida do policial, sem um tratamento mental, sem incentivá-lo a ter esse elo com Deus, para mim é uma tragédia anunciada. O policial é sobremaneira carregado. A gente não consegue viver sem se abrir, sabe? O policial que não tem uma espiritualidade, que não tem uma vida em família, que deu uma base para ele está vivendo uma tragédia anunciada que uma hora vai acontecer. Isso eu vejo isso como uma realidade. Jaqueline, existe muita vaidade no nosso meio, muita vaidade. O ser humano é vaidoso. Aí entra uma outra administração, eu agora que mando, não é? Então o que foi feito, estava dando certo, mais ou menos. Eu vejo isso em todos os lugares. Isso é uma análise crítica do Brasil, né? Entra governo, muda tudo. Tá, mas estava indo bem, deixa continuar. Não, porque aí já tem a placa com o nome do governador, com o secretário respectivo, com o presidente da instituição. Vocês já repararam nisso? Todo lugar tem o nome do governador e sabe, isso é uma bobagem. E ninguém se preocupa com o ser humano. Eu tenho um conceito, o ser humano não consegue cuidar de si mesmo. Não consegue, ninguém consegue cuidar de si. Outro ser humano também não consegue dar conta de tudo. Ou a gente se volta para Deus e, eu não sei, as pessoas têm um preconceito com isso. Por quê? Por que o preconceito? Por quê? Vai me dizer que ninguém nunca teve lá no travesseiro e não conversou com Deus? Ah, mas é privado. Ninguém vai impor religião a ninguém. Quantas vezes a pessoa vem conversar comigo, eu converso com a pessoa, aconselho ou não, vamos fazer uma oração? Vamos. Eu não vou levar ele para a igreja, eu não vou pedir o dízimo dele, eu não vou pedir uma oferta, eu não vou pedir nada. Eu simplesmente quero saber como é que ele está. Você está bem? Você precisa conversar? O que está acontecendo? Várias vezes a pessoa queria se matar. Várias vezes a pessoa está com um problema sério em casa. E a gente acaba aconselhando. E eu aconselho segundo a Bíblia, segundo eu aprendi. E qual é o problema de falar isso? Ah, mas não pode falar, o psicólogo não pode falar isso. É verdade. Concordo. Mas e se eu falar para o meu psicólogo, olha, escuta, eu quero orar com você nessa sessão, tudo bem? Ah, tudo bem, eu também sou cristão. Ótimo. Ou você acha que não funciona a oração? Existem estudos científicos que quem ora é mais feliz. Eu acho que isso tem que ser estudado. Isso tem que ser falado, isso tem que ser manifestado. Todo mundo fala com Deus em determinado momento. E por que a gente exclui Deus dessa matemática aqui? A equação da vida humana precisa de Deus para se completar. Senão, não resolve. E olha, eu vejo da seguinte maneira, Deus não é uma fatia da pizza. Deus é a massa inteira. Deus é a massa inteira. E a gente vai colocando saúde, educação, segurança, família. Sabe, a gente falar de saúde mental sem falar de Deus, eu faço uma analogia, como se você quisesse consertar o motor do seu carro sem abrir o capô. Você pode passar um brilho no capô, você pode falar o que você quiser. Se você não abrir o motor, você não vai consertar nada. Essa é a minha visão. Talvez nunca mais me chamem para um debate desse. Mas essa é a minha visão. Eu vejo dessa maneira. E eu efetivamente oro pelos policiais, eu efetivamente faço esse trabalho, já fiz na Homicídios, nosso grupo já fez na Corregedoria, no DEIC, na Academia de Polícia, já fomos para outros departamentos. Em Santos a gente está atuando de maneira efetiva, temos esse trabalho e funciona. A gente precisa parar de estigmatizar isso como se fosse uma coisa, não, isso é só para a pessoa que está em casa. Não, não. Os seus relacionamentos do trabalho, eles são aquelas pessoas com que você vai passar a maior parte do tempo. Por que você não põe Deus nesse seu momento, nesse seu trabalho? Por que isso? Você não quer falar de Deus? Tudo bem, não tem problema, você não é obrigado a entrar na sala do capelão. Mas e quem quer? E quem sente necessidade? E quem quer visitar o psicólogo? É obrigado a ir no psicólogo? Não é obrigado. Mas a gente tem que abrir essa porta para quem quer, para quem tem necessidade e vê essa necessidade. E olha, mais cedo ou mais tarde, essa necessidade chega para todos, de ter uma conversa séria, você e Deus.
Isso chega, isso é real. Eu estou falando com todo mundo aqui. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Você põe a cabeça no travesseiro e fala, meu Deus, eu estou numa situação impossível, insolúvel. Eu não consigo saber para onde vai. E você fala. Não é num culto, não é na missa, não é numa sessão, não é em nada, é você e Deus. E é disso que eu estou falando, esse relacionamento. Amém?